Boa noite, turma. Boa noite, professora. Nós estamos aqui com o nosso convidado, que irá se apresentar, que ele irá contribuir com o nosso trabalho, que é um pesquisador que se voluntariou para nos ajudar nessa fase do nosso trabalho. Então, vou passar a palavra para ele, que ele vai se apresentar para vocês. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Meu nome é Isaac Coturina, eu sou da Itália, sou pesquisador em Sociologia na Universidade de Bolonha. Esse ano estou aqui em Manaus, atuando como professor voluntário na UFAM. Desenvolvi um trabalho de pesquisa com comunidades ribeirinhas aqui no estado do Amazonas. Então, nós iremos fazer algumas perguntas. São poucas perguntas, na verdade, para não tomar muito tempo das pessoas, né? Até porque a gente tem um tempo cronometrado. Nós iremos fazer algumas perguntas, né? Cada um vai fazer uma pergunta para ele contribuir para o nosso projeto. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Quais são as principais causas históricas da concentração fundiária no Brasil e como elas influenciam as desigualdades socioeconômicas atuais? Bom, tem que entender as especificidades, né? As peculiaridades da história brasileira ligada diretamente ao colonialismo. O que aconteceu é que a formação do Estado brasileiro, de fato, não chegou, digamos, a ir além, né, dessa história, então ainda fica meio que dentro dessa história passada, né, do colonialismo, o que faz que o capitalismo brasileiro é diferente de outros capitalismos do mundo, né, porque ele ainda é muito ligado à terra. Então, por exemplo, os grandes empresários brasileiros, eles compram muita terra, né, tanto como investimento quanto para ter acesso ao crédito. E a terra é muito cobiçada no Brasil, mesmo que seja um país enorme, né, tem a dimensão de um continente, mas tem muito conflito de terra. E também o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né, então o nível de desigualdade é incrível, o que também é uma das causas dos conflitos violentos que tem no Brasil. E o que aconteceu também, pelo que é da terra, é que o Estado, o governo, né, nunca fez uma reforma agrária, então existe o INCRA, né, que seria o órgão preposto à reforma agrária, mas essa reforma nunca aconteceu. E também tem algumas práticas, né, que são específicas do Brasil, que nem a grilagem, né, então, os falsos documentos de propriedade da terra, que é uma coisa que eu acho que só existe no Brasil, pelo menos a esse nível, né, de frequência, só existe no Brasil, tanto é que tem uma palavra, né, grilagem, que não dá para traduzir em outras línguas. Então, realmente, a questão fundiária no Brasil e também a estrutura da economia brasileira, né, enquanto nos outros países, por exemplo, no norte do mundo, a industrialização avançou e agora já estamos numa economia de serviços, né, do conhecimento. A economia brasileira, de fato, foi se desindustrializando nesse século XXI, e o que avançou foi o agronegócio, né? Então é uma economia cada vez mais ligada à terra, o que é em contratendência em relação ao capitalismo no mundo inteiro. Então o Brasil realmente tem uma história que é uma história peculiar, ligada à terra. E tem que entender, acho, esse contexto, né, que é próprio do Brasil, para entender também a situação dos ribeirinhos, mas os ribeirinhos não são os únicos, né, que têm essas dificuldades com a terra, porque realmente é algo que faz parte das características estruturais do Brasil. Perfeito. Boa noite. Segunda pergunta: como o reconhecimento jurídico dos territórios ribeirinhos contribui para a manutenção do modo de vida tradicional dessas comunidades? O reconhecimento jurídico contribuiria muito. O problema é que a maioria dessas comunidades não consegue o reconhecimento jurídico. Então aí tem que entender quais são os fatores que dificultam esse processo, né? De fato, a maioria dos moradores, né, dessas comunidades não tem um título de propriedade das terras. Porque é muito complicado no Brasil, pelas razões que já falei antes, mas também porque tem vários níveis de governo no Brasil, né? Tem governo federal, governo estadual, governo municipal.
e às vezes tem sobreposições de terras, né? Então você tem um pedaço de terra, ninguém sabe de fato quem tem jurisdição sobre esse pedaço de terra. Às vezes as comunidades estão trabalhando nessa terra desde várias gerações, mas essa terra tem dono e tem alguém que está pagando um imposto direto sobre essa terra. E também, digamos, o funcionamento do uso da terra, né? Porque essas comunidades, na verdade, muitas delas não têm um título de propriedade, porque o que elas precisam é o uso da terra, não é? Quer dizer, uma vez que você entra no sistema da burocracia do governo, você precisa do título, mas se você é simplesmente uma família que vive do cultivo da terra, você não precisa de um título, você precisa do uso da terra. Então, como que eles, tradicionalmente, você vai nas comunidades e eles falam, olha, meu avô falava que a nossa terra vai até o Igarapé. Do Igarapé para lá é de outra pessoa. E isso era suficiente para o dia a dia dessas comunidades. Só quando entram, por exemplo, pessoas que querem comprar essa terra ou ocupar essa terra, que seja pela mineração, que seja fazendeiro, que seja madeireiros e tudo, ou o exército, ou outros atores que querem se apropriar dessa terra, daí nasce o problema, né? Mas as comunidades ribeirinhas em si, no jeito de vida tradicional delas, não tinham título também porque não precisavam de título. Tinha um conhecimento tradicional, você sabe que cada família tem esse pedaço de terra que chega até lá, então não precisavam nem de ter esses títulos, né? De ter esses documentos e tudo. Quando você chega tem essas situações, né, que são cada vez mais frequentes, daí começa o problema, porque justamente o modo de vida tradicional com esse jeito, digamos, ligado ao costume, né, nós costumávamos trabalhar nessa terra e tudo, faz gerações e tudo, não bate com as necessidades da burocracia do Estado e também com as pretensões, né, de outras pessoas que entram querendo utilizar essa terra, e daí nascem os conflitos, que são conflitos legais, mas também conflitos sociais, às vezes conflitos violentos. Obrigada. E até hoje, né, muitas comunidades ribeirinhas, que eu sou do interior do estado, vivem essa situação, né, de ter as terras já passadas de geração para geração e continuam sem regularização, né, como ele acabou de falar para a gente, que as pessoas não precisam, muitas vezes, legalizar a terra, né? Lá nessas comunidades. Precisam dizer onde vai, né? Para seu sustento até, né? Isso é muito interessante. Mas também acontece que quando alguém vai atrás desses documentos, não consegue, porque eles vão para os escritórios na cidade, são mal recebidos, o pessoal dos escritórios fala, você precisa desse documento, desse outro documento, eles não têm esses documentos, às vezes nem tem o RG. Então, tem realmente um problema de comunicação entre essas comunidades rurais do interior e as estruturas do Estado, todas as instituições do Estado, que funcionam numa lógica que é normal dentro da cidade, então as pessoas da cidade sabem como lidar com isso, mas no interior não, porque eles sempre viveram de outro jeito. Então, realmente tem um problema fundamental que é de relação entre o Estado e os órgãos do Estado e as comunidades ribeirinhas, que vai além da regularização fundiária, bem mais ampla. Então, com relação a essa questão aí dessas comunidades, a gente estava até falando em relação à defensoria, né? Porque o nosso foco é o papel da defensoria pública que atua nessas comunidades, né? Então, assim, muitas vezes a comunidade ela não tem essa informação de que a defensoria pública pode ajudar, né? Que às vezes eles procuram um atendimento, mas não tem esse conhecimento da comunidade, da defensoria pública, entendeu? Então, assim, nós tivemos na comunidade, na defensoria pública, né? E eles vão fazer esse mutirão, às vezes, em algumas comunidades, né? Então, assim, como o nosso Brasil, o nosso Amazônia é muito extenso, talvez não, com certeza tem algumas comunidades ainda que ainda não teve a visita da defensoria pública. E muitas vezes essas próprias comunidades ela não tem essa visão do papel da defensoria pública que poderia ajudar nesse quesito, né, dessa regularização. Nós, aqui no estado do Amazonas, nós temos a defensoria pública itinerante. Muitas das vezes ela atua por meio de
lanche, barco, e até mesmo aqui na própria cidade, ela atua por meio de ônibus adaptados para defender uma determinada demanda de pessoas. Às vezes são publicados no Instagram os locais que eles vão estar, a Defensoria Pública Itinerante, que é essa defensoria que ela vai até a comunidade, mas eu acredito, não sei, posso estar errado, mas não é suficiente, pois não adianta resolver um conflito agrário, porque muitas das vezes essas pessoas não têm em si o documento, né? O documento, os títulos individuais, os títulos coletivos e a questão também da documentação civil. Né? Ou seja, durante a sua vivência nas comunidades ribeirinhas aqui do estado do Amazonas, o que você visualizou em relação à questão da documentação civil, aos títulos individuais e aos títulos coletivos? Bom, é o que eu estava falando, que a lógica de funcionamento das estruturas do Estado não é a mesma de uma comunidade rural. Então, tudo que tem a ver com os documentos, mas até com a linguagem jurídica, né, é muito complicado para alguém que é socializado no interior, porque se seu dia, suas atividades cotidianas são ligadas à pesca, à caça, à roça e tudo, você não está acostumado a usar a linguagem dos escritórios, né? E também para chegar até a cidade, chegar até o escritório é complicado, é caro, e você está perdendo um dia de trabalho, que às vezes é realmente complicado para as pessoas que cada dia tem que sair de casa para buscar a comida, né? Então, tem realmente uma dificuldade do pessoal dessas comunidades de chegar até as instituições, e uma vez que eles chegam, ser recebidos e conseguir entender o que é falado para eles, e também ter pessoas na frente que entendem as dificuldades específicas de você e ajudam. Isso é muito raro, então essas comunidades, na verdade, para poder avançar, para poder ter o reconhecimento dos direitos delas, elas precisam de parceiros, precisam de apoiadores, precisam de aliados. De fato, essas comunidades sozinhas é muito difícil que elas consigam o reconhecimento dos direitos delas. E daí entram outras entidades, né, que apoiam, pode ser a igreja, pode ser às vezes uma ONG, pode ser algum funcionário que realmente está comprometido com a causa dos ribeirinhos e que ajuda, mas sozinha, senão ela realmente não tem condições. Pelo que é da questão do título individual, título coletivo, então tem que saber que o ordenamento jurídico, né, do Estado é mais preparado para gerenciar os títulos individuais, né, porque esse é o funcionamento, digamos, da economia capitalista moderna. Então você tem um indivíduo que é proprietário de algum recurso, né. Já o título coletivo é outra coisa, então é a própria legislação que talvez não seja ainda pronta, né, para lidar com essas situações, porque realmente é outra lógica econômica, não é a mesma lógica econômica do capitalismo que é fundada na propriedade individual. A propriedade coletiva é outra coisa, é a questão dos bens comuns, né, e talvez o ordenamento jurídico não seja muito desenvolvido nesse sentido, e as próprias instituições não estão acostumadas a pensar desse jeito, né. Então são realmente lógicas culturais também diferentes. Exato, a gente falou sobre a questão da distância geográfica, né, da nossa região, que é bem complexa, né, e falou também sobre a situação que às vezes o governo também chega, né, nessas comunidades, né, e bem sobre as dificuldades, né, porque uma das perguntas seria, né, as dificuldades enfrentadas pelas famílias dos ribeirinhos e agricultores, né, para a obtenção do título, mas como o senhor já respondeu, então eu acredito que então seria a falta de comunicação, que eu anotei aqui, que seria um dos fatores, né, e a falta de estrutura, a ligação, né, que não tem a comunicação na verdade. O ribeirinho não consegue entender o que o judiciário está pedindo, não seria isso? E mesmo quando consegue entender, não tem os documentos que são pedidos, né? Então, realmente tem uma dificuldade dos ribeirinhos de chegar até as instituições, uma vez que chegam, a dificuldade de se entender, e depois a dificuldade de ter toda a documentação que é pedida,
de obter essa documentação, porque às vezes tem, por exemplo, para participar a um edital você precisa do CEP. No interior eles não têm um CEP. Então tem um problema mesmo dos formulários. O formulário é pensado pela cidade, mas não é adequado quando você vai no A realidade do interior. Todo o funcionamento da burocracia do Estado é pensado por um contexto urbano. É claro que no interior do Amazonas é outro contexto geográfico, justamente, também jurídico, porque você não tem um CEP, não tem um endereço. Só um detalhe, né? Um CEP que a gente jamais associou, né? Para a nossa realidade, a gente não imaginava que um CEP é tão importante, né, para poder localizar, né? Porque o CEP que localiza a região, e lá eles não têm, eu não tinha conhecimento disso, né? Que lá não teria o CEP para poder ser específico por localidade. Para cada região urbana, porque para cada região, por exemplo, rural, por exemplo, tem um CEP específico para aquela localidade. Então, eu acredito que também nessa parte do Ribeirinho também, como é a comunidade município, né, tem um específico aí para essa situação, né? Então, assim, diante de tudo que nós falamos aqui, para não tomar muito mais tempo do nosso amigo, nosso sociólogo aqui, que se dispôs a vir no domingo para cá para a gente, né? Dispor um pouco do tempo dele. Nós queremos agradecer em nome da turma, né, em nome da Faculdade do CIESA. Obrigado. Né, por você se comprometer, tá aqui tirando um pouco do seu tempo aqui para nos ajudar nesse projeto, né? Quero agradecer aqui meus amigos também que vieram também hoje aqui para contribuir também, a Yasmin está aqui também, chegou cedo. Então nós temos só que agradecer a você por estar aqui no nosso país, no nosso estado, né? E muito obrigada, tá? E se você quiser falar alguma coisa aqui para nossa turma da Faculdade de Direito do CIESA, contribuir com o nosso trabalho, fica à vontade. Eu que agradeço por esse privilégio. Pelo que eu vi, né, vivenciando assim, na minha pesquisa de campo, realmente precisa de pessoal que tenha uma formação jurídica e que se comprometa, né, no trabalho com as comunidades do interior, porque elas precisam muito, realmente, nesse contexto, uma pessoa comprometida faz toda a diferença, faz muita diferença. É suficiente para essas comunidades ter um aliado, digamos, dentro de um escritório que entende os problemas deles, que ajuda para fazer toda a diferença no mundo. Para conseguir direito, não conseguir direito. Então, realmente, uma pessoa comprometida faz toda a diferença nesse contexto. Então, eu espero que alguém, né, dessa turma de vocês, dessa universidade, tudo, assuma esse compromisso, porque realmente é o que mais precisa. Obrigado.